agradecer à escola. Esse espaço desse ano foi muito difícil, né? Foi um ano muito difícil para todo mundo, e esse espaço que a gente conseguiu sustentar durante esse ano todo foi muito importante. Eu sei que foi importante para todos, mas, assim, particularmente para mim foi, em função de muitas coisas na minha vida privada que aconteceram. Então, ter esse espaço de trabalho me permitiu manter um certo norte enfim, o entusiasmo se sustentou, né? Nesse último dia de seminário, na verdade, essa última noite de seminário, eu tinha até conversado com a Bílio. Eu estava com um pouco de dificuldade de dar essa última conversa aqui com vocês, porque, como eu estou trabalhando os 4 grandes casos clínicos de Freud, eu fiquei um pouco temerosa de introduzir ou o Homem dos Lobos ou o Schreber, e a gente só poder retomar no ano que vem. Eu achei que ia ficar muito ruim. Por outro lado, também trazer aquilo que eu tinha tido a ideia inicialmente de trazer, que seria o supereu, trabalhar as consequências do supereu. Eu achei que aprofundar o assunto não ia funcionar pela mesmíssima razão, porque eu tenho trabalhado em vários autores, mas tem sido, assim, a minha Bíblia, né? A minha Bíblia de cabeceira, os livros da Marta Gerês, porque tem me ajudado realmente muito a entender tudo sobre a questão do superior. Então, assim, o que eu pensei em trazer hoje para conversar com vocês um pouquinho, é claro que eu vou abordar alguma coisa do superior nas neuroses, porque foi, na verdade, o que eu consegui trabalhar esse ano, dos casos clínicos de Freud, a gente poder usar uma frase que eu acho que, e é a frase que eu intitulei o seminário de hoje, que é um pouco o que cada um dos colegas, cada um a partir do seu interesse, a partir do seu modo muito singular de trabalhar, pôde sustentar diante desse momento difícil de confinamento, onde certamente as questões referentes ao superior de cada um se acirrou, eu diria. Porque quando você está numa situação como a gente ficou esse ano todo, e provavelmente ainda vai ficar por um tempo, recolhido, sozinho, com as suas questões, não só as questões sintomáticas muitas vezes aparecem de forma mais evidente, mas eu diria que essas reflexões solitárias aguçam o que diz respeito ao superior de cada um, as críticas, uma reflexão sobre o compromisso de cada um com a psicanálise, com a sua clínica, com a sua família. Eu acho que isso ficou realmente mais à flor da pele. Mas eu me lembrei também de que Freud e Lacan, cada um à sua maneira, se a gente pensar bem, eles ficaram décadas, né? 3, 4 décadas, também numa espécie de confinamento, como cada um dos analistas fica, é que a gente não se dá conta disso, mas fica nesse recolhimento lá no seu consultório, trabalhando horas a fio, dia após dia. E isso não impede que a psicanálise
encontre vias de transmissão e de disseminação. A gente sabe muito bem que Freud não tinha uma vida social, por exemplo. Ele era um homem completamente dedicado à psicanálise, né? Ele fez da psicanálise, de fato, o seu sintoma, tanto quanto Lacan. Lacan ainda tinha um lado um tanto show-off, mas também era completamente dedicado à causa psicanalítica. E eles passaram décadas nesse confinamento, né? Em torno das suas pesquisas, é a própria imagem do pesquisador, em torno das suas pesquisas, e quando saíam dos seus consultórios, quando eventualmente eles viajavam, certamente não era na posição de psicanalista. A gente sabe, Lacan diz isso muito claramente. Quando eles saíam em viagens onde eles iam falar em algum lugar, Freud nos Estados Unidos estava levando a peste, Lacan em alguns lugares, inclusive na América do Sul, quando foi a Caracas e tal, eles estavam na posição de analisandos, não de analistas, né? Então, é interessante a gente pensar que esses dois desbravadores do inconsciente moraram e trabalharam anos no mesmo endereço, entre quatro paredes. Mesmo quando eles faziam os seus seminários, era para o seu público, um público relativamente restrito, né? E isso me fez também lembrar... Eu vou manter, e eu quero que vocês mantenham essa frase que está no Seminário da Angústia: só o amor pode fazer o gozo condescender ao desejo, que vários colegas, o Sérgio trabalhou em alguns trabalhos que ele apresentou essa frase, Ana Paula, quando trabalha a questão do amor, o Abílio também trabalhou, a propósito da própria transmissão da psicanálise, Teresa Meloni trabalhando a questão do pai, enfim, cada um dos colegas, à sua maneira, me parece, cerniu algo de seu a partir dessa frase. Porque se trata justamente de fazer, de sustentar o amor à letra, o amor à psicanálise, né? Então, Freud e Lacan me fazem lembrar Filipe II. Não sei se vocês conhecem a história de Filipe II, rei da Espanha, né, imperador, que do seu gabinete, de onde ele raramente, poucas vezes, ele saía, e ele era um homem, aliás, bem condizente com a sua época, né, com a Renascença, um homem das artes, muito preocupado com a questão da arte, com a questão de saber, portanto, com a questão da transmissão. Ele administrava o seu enorme império, um império onde o sol nunca se punha. E ele tinha todo esse viés com o saber, né? uma preocupação em disseminar o saber, em fazer comparecer no seu império as questões voltadas à arte. Ele tinha uma relação com a arte muito grande, um amor muito grande pela arte. Enquanto seu pai, Carlos V, foi um homem das grandes conquistas, né? Foi ele, na verdade, que fez a grande conquista que esse filho herdou. Então, ele herda um império feito a ferro e fogo, né? E ele, por sua vez, se ocupa de tentar, ele, de alguma maneira, tenta dar conta disso que ele recebe como transmissão desse pai,
ele tenta dar conta de outra maneira, à sua maneira, né? Por que essa analogia que eu estou fazendo aqui? Porque quanto mais confinado no seu consultório, cuidando da direção dos tratamentos que cabe a cada psicanalista, mais a gente pode dizer que a transmissão da psicanálise tem condições propícias, né, para se sustentar, né? O que não significa que o fato do psicanalista se ocupar, né, da transmissão da psicanálise muito mais a partir daquilo que se dá nas análises, ou eventualmente num seminário e tudo mais, não significa que a psicanálise não possa, dessa maneira, ser disseminada. Muito pelo contrário, porque ela vai no 1 a 1, né? E vocês vejam, tanto Freud quanto Lacan sustentam esse amor à letra dos seus sintomas, o sintoma que a psicanálise é para eles, né? No interior das fronteiras dos seus domínios. Então, Freud com seus analisandos e nos seus textos, né? Lacan com seus analisandos e nos seus escritos, mas muito mais nos seus seminários, né? Sempre com um olhar atento ao seu entorno, né? Sempre muito contemporâneos aos seus, cada um ao seu momento. E eu acho que nós, tendo passado por essa batida do real que foi essa pandemia, certamente vamos ter que nos debruçar durante, sabe-se lá quanto tempo, sobre os efeitos disso nas nossas clínicas e em nós mesmos, na singularidade de cada um, na vida privada de cada um de nós, né? Eu me lembro também de um outro autor que eu gosto muito, que é o Agamben, no seu texto, que é o Contemporâneo, que ele diz uma frase, pelo menos eu interpretei dessa maneira, que vê melhor aquele que olha o seu entorno a partir das sombras, né? A partir de um certo distanciamento daquilo que é a sua experiência. E aí eu queria deixar, porque isso é só o que eu estou falando é só introdutório do que eu vou dizer hoje, uma frase que é de um grande pensador, Gregório Grande, que é herdeiro da tradição agostiniana, e ele vai dizer, ele imagina a questão, já que a gente estava falando da letra, ele imagina a escrita como uma grande tenda estendida sobre o mundo e em cuja superfície vai se inscrever todo o saber elaborado pela humanidade. E ele diz isso a partir de uma frase lapidar que ele diz em latim, que eu vou ler e vou traduzir para vocês, né? Porque isso aqui eu li num texto, que agora eu não me lembro de quem, depois eu vou lembrar, François Legui, lembrei agora. E essa frase é a seguinte: Scriptura cum legentibus crescit, que quer dizer a escrita progride com aqueles que a leem. E isso tem tudo a ver com a leitura que a gente pode fazer daquilo que nós estamos passando, disso que se inscreve na experiência de cada um de nós como psicanalistas e como sujeitos, né?
essa experiência traumática dessa pandemia e dos efeitos disso na vida de cada um, na vida psicanalizada, na vida privada de cada um. Guardem essa frase: a escrita progride com aqueles que a leem. Né? A letra de Freud e Lacan inscreveu-se sobre o território do mundo e fez-se carne em cada psicanalista que se ocupa em transmiti-la, fazendo dessa letra a sua letra, na singularidade de cada um, no tempo do seu dizer. Possa ele, cada psicanalista, ser conquistador ao modo da mestria desses dois nomes, assim inscrevendo o seu numa série em devir. Eu disse essas palavras em caráter introdutório porque, estudando o supereu esse ano, e isso me veio a partir dos casos clínicos, da histeria e da neurose obsessiva. Em Freud, a leitura que Lacan faz, ele se debruça sobre esses dois grandes casos clínicos e, na verdade, ele não abandona nenhum dos dois em nenhum momento. Né? Ele pode ter se distanciado de Freud em muitos pontos, na medida em que ele avança onde Freud, por alguma razão concernente à sua contingência de vida, né, o momento da sua teorização, realmente Lacan avança, ele vai além, mas ele mantém, e tanto ele mantém que ele diz: eu sou freudiano, que vocês queiram ser lacanianos, ok, mas eu sou freudiano. E é uma frase que sempre ficou para mim enigmática, no sentido assim, o que ele quer dizer com isso, além do óbvio? Né? Que valor tem a letra de Freud para Lacan como elemento estruturante? E quando eu falo estruturante, eu penso no valor estruturante do supereu, esse valor do isso que não se esgota, né? Esse isso que Freud nos lega para além daquilo que ele vai colocar como o lugar do inconsciente, que é a sua grande descoberta, mas ele mantém o isso como fonte estruturante, né? Como um elemento organizacional. Por quê? Porque tem a ver com a pulsão de morte. Né? Então, estudando o supereu, essa instância que a gente vai encontrar a raiz no isso, e que tem justamente a sua força, o seu elemento fundamental extraído da ideia de pulsão de morte, desse conceito, mais do que uma ideia, desse conceito, pulsão de morte, eu me lembrei que Freud ensina sobre as estruturas clínicas da histeria e da neurose obsessiva, que justamente elas não podem ser pensadas só como um sistema classificatório no campo das neuroses. Né? Ele vai nos dizer que o que há de mais importante nas neuroses é que elas mostram, elas evidenciam o golpe de uma perda, o golpe de uma castração. E esse é o ponto mais importante, mais interessante da gente pensar em abordar esses dois casos clínicos, né? Da neurose histérica, indora, e da neurose obsessiva, o homem dos ratos. E Lacan, como leitor muito atento de Freud, ele vai nos dizer que há uma articulação muito estreita entre castração, esse conceito de castração freudiano, né? O modo freudiano que Freud se refere à questão da castração, como ele aborda, inclusive, a partir
dos seus grandes mitos, e nós vamos trabalhar aqui en passant, mas nós vamos falar um pouco aqui dos grandes mitos, né, que Freud aborda, sobretudo o mito novo que ele cria em Totem e Tabu, é o mito que Freud inventa, né? Lacan vai nos dizer que há essa aproximação muito grande entre castração e estrutura, porque estrutura, para nós, só há enquanto estrutura de discurso. A gente só fala de estrutura porque a gente fala dos discursos, né? E essas duas coisas, elas se articulam, elas se nodulam, né? E ele vai dizer, Lacan, já fazendo uma leitura do que Freud, articula, né, como estrutura a partir do que ele conceitua a propósito da castração, ele vai introduzir isso que para nós é muito importante e que é o que se coloca ao final de uma análise. Por isso eu disse no início que os meus colegas, cada um à sua maneira, tocou nessa frase: só o amor pode fazer o gozo condescender ao desejo. Que eu vou depois, ao final, se eu conseguir chegar ao final, tentar subverter essa frase que eu coloco aqui no início, que evidentemente não é minha, está no seminário 10 do Lacan. Lacan vai nos trazer o S de abarrado. E ele vai dizer, ele vai mostrar, né, que S de abarrado sintetiza justamente esse significante da falta no outro. Isso justamente que a castração denota. A castração, o que ela aponta é essa falta de um significante no outro, no campo do outro. Na verdade, esse S de abarrado vai ser a leitura que Lacan vai fazer do texto fundamental em Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, que é um texto eminentemente clínico, né? E também um outro texto muito importante, que é o texto O Ego e o Id, né? Onde Freud vai indicar o eu como um lugar de consistência das escolhas de objeto, né? Um lugar de identificação secundária e edípica. E esse lugar do eu, né, é organizado exatamente por isso. Ele vai falar que o supereu tem sua ligação à primeira identificação, que é essa identificação intrusiva, precoce, anterior a qualquer investimento de objeto. Então, espera lá. Então, o supereu tem uma ligação com a identificação primeira, que é a identificação intrusiva, né? Precoce, anterior a qualquer investimento de objeto, e o eu, né? Ele resulta, na verdade, das identificações secundárias, concordam? Então, ao fazer essa leitura, Lacan nos oferece algumas possibilidades, alguns caminhos para a gente entender as ligações dos binômios estabelecidos por Freud e as consequências que esses binômios nos trazem na clínica das neuroses. E aí ele vai falar do assassinato e culpa versus culpa, da culpa versus castigo, do desejo versus lei, etc., etc. Desejo versus gozo, etc. Como entender essas questões da praxis, né? A experiência de uma psicanálise tecida na via da transferência, quando Lacan nos diz que, justamente, de uma análise, a gente só sabe o início e o fim.
A frase com a qual eu intitulo, e que eu extraio do Seminário da Angústia, eu intitulo essa comunicação, poderá, talvez, trazer luz sobre questões percorridas por mim e alguns dos pares da escola durante esse ano de pandemia. E aí eu quero começar trabalhando, apontando, e eu acho que alguns colegas, Tereza Meloni talvez tenha trazido um pouco, de forma um pouco mais aprofundada, os elementos referidos à questão do pai, a questão do totem e tabu, a questão do assassinato do pai e a emergência da lei em função disso. Bom, no texto Totem e Tabu, Freud vai nos oferecer um caminho no entendimento do mito do assassinato do pai Primevo e, consequentemente, a questão do nascimento da lei. Ora, a gente sabe que o nascimento da lei diz respeito a, uma vez o pai morto, né, a possibilidade do amor, do nascimento do amor a esse pai. Só nesse só depois que o amor emerge, né, a partir do ódio tendo sido, de alguma maneira, expiado no ato de assassinato do pai. Né? Bom, o termo tabu é um termo que vem, na verdade, na corrente de um outro termo usado pelos antigos romanos, que é o termo sacer. Esse termo sacer, ele também emerge de um outro termo, que é o termo kadesh, que vem dos hebreus. E esses termos, né, tabu, sacer, kadesh, diz respeito, a sua significação mais fundamental é a questão do sagrado. Sagrado, consagrado, misterioso. Né? Essa é a origem do termo sacer, mas também também pode significar o inabordável, o intocável, aquele que remete a proibições, a restrições. Né? Nossa acepção do termo sagrado muitas vezes coincide com a significação do termo tabu. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Vocês sabem que Agamben ele vai retomar esse termo dos romanos, sacer, para falar dos intocáveis. Né? Que a gente vê em algumas culturas, esse termo retorna de alguma maneira. Por exemplo, no regime de castas dos hindus, existem os intocáveis, né? Onde o termo sacer se aplica. Mas aqui, o que vai nos interessar nesse termo tabu é o temor, é aquilo que permite a gente falar de, por um lado, uma veneração e, por um outro lado, a questão do horror a isso que é intocável. Né? E a refeição totêmica, ela estava incluída nos rituais das antigas religiões. Vejam bem, os comensais, a palavra comensal, implica em fazer a refeição conjuntamente. A refeição sacrificatória, ela era, na verdade, alguma coisa que só se fazia entre parentes. E, curiosamente, a palavra parentesco ela é mais antiga que a palavra familiar. A palavra familiar vem na esteira da palavra parentesco, que você podia ter, nas sociedades primitivas,
parentes que não necessariamente estavam na mesma família. Tá? Então, voltando para o termo totem e tabu, nesse texto, a gente vai encontrar os fundamentos da problemática da culpa surgida como consequência do assassinato do pai. Não, não era do pai. O assassinato aí é da coisa. O pai, ele vem em resposta, ele vem recobrir isso que não tem entrada no campo do simbólico e que tem a ver com a coisa, né? É também daí que surge, é daí que emerge o nascimento do desejo e a sua relação com o gozo. Se estão conceitualmente separados, a gente pode dizer que o amor entre se desejo e gozo estão separados, é, entretanto, o amor que faz ponte, que está entre desejo e gozo. E, portanto, a gente pode dizer que o gozo que era absoluto, o gozo do pai, com a sua morte, há uma parcialidade desse gozo que permite que cada um possa, no banquete totêmico, ter acesso a algum gozo. Ao mesmo tempo, emerge daí a necessidade do reconhecer que esse gozo absoluto do pai não é possível, né? E o que emerge no lugar dele é o amor, né? O amor do pai, o amor que também esse pai também protegia. Isso eu faço questão de colocar aqui porque o supereu, enquanto estruturante, como eu tinha dito no início, ele é correlativo dessa identificação mais primitiva, que é qual? Como a gente encontra lá no ego e o id, né? É o amor do pai. Então, o amor do pai é aquele primeiro e que possibilita a primeira identificação. Portanto, a constituição de alguma possibilidade desejante, né? Porque exclui esse gozo absoluto da coisa. Concordam? Ora, então, se gozo e desejo estão separados, por isso que é o amor faz ponte, né? Ele os articula, a gente pode dizer que ser falante implica em precisar do amor para alcançar o gozo. E, inversamente, o gozo só encontrará a via do desejo se ele atravessar a experiência do amor. A experiência da transferência nos mostra isso com toda clareza. A única possibilidade de acesso a algo do desejo é se o sujeito puder atravessar a experiência do amor, né? A transferência, seja ela a transferência originária, ou seja, essa que funda a possibilidade do sujeito entrar no campo da fala, no campo das trocas simbólicas, ou a que a gente localiza na experiência da análise, que, na verdade, vem recobrir essa transferência originária, a transferência ela é, na verdade, um véu para o desejo, porque ela é uma experiência que o sujeito ele só acede à sua posição de desejante se ele puder atravessar todos esses pontos da identificação que
a transferência lhe franqueia, né? A experiência psicanalítica mostra-nos como o sujeito recobre a falta de significante no campo do outro, S de amarrado, com o brilho das imagens de objeto, as quais criam a sua ilusão de gozo. E, portanto, aquilo que, pela via do sintoma, comparece como uma recuperação de gozo. O sintoma ele é, de certo modo, perda de gozo por um lado e, por outro lado, recuperação de gozo, né? A psicanálise ela inventa um novo amor, um outro capaz de oferecer o que se recusa no cotidiano das trocas imaginárias simbólicas. Um outro que devolve àquele que fala justamente o silêncio da pulsão. E por isso mesmo, né, incita o analisando à fala e a encontrar nessa fala, para além do gozo que a fala produz, a via do seu desejo. Quer dizer que a psicanálise inventa um novo vínculo social e erótico, cuja satisfação está na perda, né? Daí que um novo amor e uma nova forma de gozar da fala, se apresenta na cena do mundo, né? O Freud ele nos traz uma palavra interessante, não sei falar direito, Liebeslebens, que articula justamente amor e gozo. Lacan vai retomar esse termo para ilustrar o que ele vai trabalhar no seminário O Desejo e Sua Interpretação, na fórmula que somente ali ele nos oferece. E eu me lembro que alguém estava trabalhando alguma coisa em algum seminário ligado ao Desejo e Sua Interpretação, e eu me lembrei dessa fórmula, e eu não me lembrava que fórmula era essa. A fórmula é justamente nas aulas 6 e 7 do seminário Desejo e Sua Interpretação, ou seja, 17 de dezembro de 57 e 7 de janeiro de 58. Eu vou pedir para vocês anotarem, porque ele vai subverter, ele vai colocar a fórmula I de A sobre A. O I de A são os semblantes do objeto A. Exatamente aquilo que na fórmula da fantasia, S barrado, punção de A, ele vai referir, o lado desse A, ele vai referir ao I de A, as imagens de objeto que vêm recobrir a perda da coisa, da qual o objeto A é resto metonímico. O objeto A, que também é perda, ele pode se inscrever para o sujeito como perda de gozo e, ao mesmo tempo, como causa de desejo. É isso que a experiência analítica nos mostra, né? Ao mesmo tempo, essas imagens, esses semblantes, são exatamente esses semblantes que vão, na experiência da análise, pela interpretação, sofrer escansões, né? Esses semblantes vão sofrendo escansões e para que, ao final, possa se extrair nesse lugar onde o analisando espera uma resposta, né? Um objeto que lhe venha satisfazer, o que emerge justamente é a sua própria perda. Por isso que, ao final da análise, há essa equivalência
do sujeito ao objeto que é a sua perda, né? Ainda nesse seminário, na lição de 14 de janeiro, Lacan vai nos falar do desejo a partir da formação do inconsciente, a formação mais fecunda, que é o sonho. Na medida em que ele trata aí da mensagem dirigida diretamente ao outro. A estrutura de linguagem própria ao sonho, seu valor simbólico, entrelaça o real do desejo à cadeia significante através do recurso do imaginário, produzindo o efeito de significação de que é propriamente humano. E, em 1899, quando Freud nos diz que todo sonho é realização de desejo, ele justamente vai tropeçar no pesadelo. Ou seja, nessa forma de sonhar que provoca angústia e, muitas vezes, a tentativa de evitação da angústia através da insônia. A interpretação dos sonhos vai nos mostrar claramente a divisão do sujeito entre desejo e a sua causa, né? O gozo e a sua perda. E em todo sonho retorna uma questão fundamental sintetizada por Lacan nesse seminário Desejo e sua interpretação. E eu vou aqui ler literalmente o que ele diz. É na aula 8 desse seminário. Ele diz o seguinte: é na medida em que o significante está implicado, é nas possibilidades de ruptura, nos pontos de ruptura desse inconsciente, que jaz aquilo de que seguimos o rastro, aquilo que estamos a procurar, ou seja, o que se passou de essencial no sujeito que mantém certos significantes no recalcamento. E isto vai nos permitir seguir a via precisamente de seu desejo, ou seja, desse algo do sujeito que nessa tomada na rede significante é mantido. A esse crivo do significante é que temos, por fim, na situação da análise, de restituir, de restaurar para o discurso do sujeito, ou seja, para que o sujeito possa ter acesso ao seu discurso e extrair da experiência o seu discurso, né? Freud vai condensar em Édipo e Hamlet a questão a ser respondida a propósito do que advém como culpa em Totem e Tabu. Pois às faltas do pai sobrepõe-se a necessidade de seu assassinato. E essas duas tragédias, tanto Hamlet quanto Édipo, vão evidenciar isso, que as faltas do pai só podem ser expiadas com o seu assassinato. Em ambas, o cumprimento da lei faz desaparecer o desejo. E o ato de assassinato é também um ato de expiação de uma culpa ancestral. Vejam bem, na tragédia grega, é o herói que recebe sobre seus ombros a culpa trágica, a culpa a ser expiada com a sua própria morte. Em Hamlet, é o espectro do pai que representa o retorno no real de algo não simbolizado, que é o aparecimento, né, do ghost. E denota, portanto, a falha no cumprimento da lei. A lei regula e proíbe tanto o assassinato quanto o incesto. E vocês sabem que, óbvio,
que em Édipo, né, ele não sabia. Em Hamlet, ele sabe, porque Ghost lhe diz, o pai lhe diz. Só que o pai carrega também, e por isso ele é morto, ele carrega também um assassinato, na verdade, uma série de assassinatos. Hamlet, pai, ele carrega uma série de assassinatos e ele também descumpre a lei. É seu filho quem vai ter que carregar o peso, né, dessa culpabilidade. Lembre-se de que eu falei no início do Filipe II. Filipe II carrega, né, de certo modo, o peso das mortes de dominação cometidos por seu pai, Carlos V. Bom, no sonho, quando advém o pesadelo, no lugar do sono reparador irrompe a angústia. A angústia que faz despertar pelo traumático do encontro com o real. Aqui, no lugar do desejo inconsciente, que é o que o sonho, no seu trabalho de elaboração, produz, né? O que comparece é, na verdade, o supereu na sua forma original, o supereu estrutural, esses objetos despedaçados, esses objetos que estão no isso, que o sujeito, como eu disse inicialmente, esse supereu estrutural, ele é antes de qualquer investimento de objeto e, portanto, ele pode retornar sem a chancela do significante. E é por isso que ele retorna no pesadelo, nesse despedaçamento que é próprio do encontro com o real, nessa forma de sonhar que é o pesadelo. O que irrompe aí é o gozo traumático. E o sujeito desaparece. Ele é aspirado no pesadelo como objeto. Em um Egg Weed, eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que dá para falar bastante ainda. Em O Egg Weed, Freud esclarece o que havia ficado como enigmático justo no texto A Interpretação dos Sonhos. A propósito do quê? A propósito da relação entre desejo, culpa e gozo. Ele vai nos dizer que o eu é uma instância resultante da identificação regressiva, a qual está vinculada à identificação secundária e edípica. Lembre-se da segunda identificação, que é regressiva à primeira. A segunda identificação é aquela que diz respeito às identificações edípicas, porque tem a ver com a constituição do ideal do eu. Portanto, constituição do lugar do outro. Portanto, chancela do significante. A questão do supereu se coloca para a primeira identificação real ao outro real. O supereu vai dizer respeito exatamente a isso. É uma identificação por incorporação, primária, precoce, antes de qualquer investimento objetal. Essa identificação, ela tende à fixação, por isso ela tem a ver com essa fixação. É curioso de a gente pensar, porque a primeira identificação é a identificação ao amor do pai, mas é também o lugar constitutivo do objeto. O sujeito é aí objeto deste amor do outro. Não vamos esquecer isso. E é aí que ele fica fixado, né? Enquanto que a segunda identificação, a identificação que passa como o supereu enquanto herdeiro do complexo de Édipo, ela é uma identificação que possibilita substituição, é uma identificação por assimilação e substituição. E, por isso, você pode deslizar de uma identificação a outra,
de uma imagem de objeto a outro. Bom, Tereza, só um minuto. É porque a atividade ela iria até 8h30. Se a senhora vai abrir para perguntas, acho que tem que disponibilizar um tempinho aí, porque já são 8h23. Mas dá para estender um pouquinho. Então, eu vou passar, eu vou avançar aqui. É que eu queria concluir. Gente, eu vou só encerrar com uma coisa que eu acho que é importante, que talvez seja interessante. Lacan vai dizer o seguinte: poxa vida. Lacan vai afirmar que o inconsciente é o social, né? E ele vai dizer que Totem e Tabu inscreve o mito moderno criado por Freud, né? E ele vai também dizer que esse mito moderno ele é consecutivo ao rito. Ele aproxima o mito de Totem e Tabu dos seus 4 discursos e do tempo lógico e asserção da certeza antecipada. Ele vai dizer que entre instante de ver e momento de concluir, o tempo para compreender destacará a temporalidade lógica e a possibilidade de elaboração para a constituição de um sujeito dividido, né? Há que se entender que os ritos têm significação de passagem. Eles separam uma coisa de outra coisa. Eles separam perversão polimorfa de norma na cultura, infância de adolescência, maturidade da morte. Os ritos, né? Não, é o texto escrito no tempo da constituição subjetiva de alguém que sobredetermina seu lugar primeiro na esfera íntima e familiar e depois na sociedade, né? A transmissão só pode ocorrer na via da castração. Assim, o filho é castrado, porque castrado foi seu pai, o que permite que a função paterna seja sempre um lugar de passagem. O mito de assassinato do pai, encontrado quando Freud estava escrevendo a interpretação dos sonhos, vai mostrar que, nesse texto, há um voto de morte presente, que recrudesce quando da morte real do pai de Freud. Freud mesmo nos diz que esse texto fundamental anuncia a questão da mortalidade quando relata o sonho de um paciente que diz: ele não sabia que estava morto. Também ele, Freud, sonha com o pai morto. Toda a questão é saber: a morte existe? Os mortos sabem-se mortos? A questão é nos perguntarmos: o que é a morte? Na verdade, Lacan nos diz que o eu que se afirma está morto, ou pelo menos prometido à morte. Porém, algo nele é imortal e certamente tem relação com o que se transmite. Seria isso que se transmite o que permite dizer que o pai morto é equivalente ao gozo? Seria esse o operador estrutural? Eu vou parar por aqui. Então, aqui a gente tem a Tereza Meloni, quer fazer uma pergunta? Pode abrir seu microfone.
Rapidinho, Tereza. Primeiro, quando você fala do termo sagrado, como intocável, aquilo que é intocável, em algum momento da sua palestra, não sei se você lembra, você se referiu, me veio imediatamente o termo profano. E aí eu acho que isso tem a ver, o que você poderia dizer um pouco mais, se você puder, com a questão do superego, a questão da culpa, né? Outra coisa é o seguinte, aí uma pergunta, quando você diz dos pecados do pai do Hamlet, que ele teria nas costas uma série de mortes, e você também fala do, se não me engano, Fernando II, não sei bem o nome do espanhol. Não, é o Filipe. Filipe II. Filipe II. Eu fico pensando, no caso do Hamlet, que da Filipe II, eu não sei da vida dele, mas se o maior pecado do pai do Hamlet não teria sido exatamente cuidar do desejo da mãe? O maior pecado seria cuidar do desejo da mãe ou descuidar do desejo da mãe? Você falou não cuidar. Não, o maior pecado seria não cuidar do desejo da mãe. Entendi. Tem aqui uma pergunta. Peraí que rolou um pouquinho aqui. Moto G7, eu não sei o nome da pessoa. Depois, se puder, coloca aqui o seu nome. Colocou aqui. Minha questão é, a fixação da primeira identificação tem relação com o sintoma neurótico? E o Sérgio quer fazer uma pergunta. Pode abrir seu microfone, Sérgio. Só um instante. Pode falar. Tereza, assim, ao longo da sua fala hoje, você começou com essa questão: só o amor permite ao gozo condescender ao desejo, né? E aí, assim, eu não entendi muito bem, assim, porque me parece que o que tem de enigmático nessa frase é o amor, quer dizer, de que ordem, que amor é esse, né? Que permite ao gozo condescender ao desejo. Fiquei com a impressão de que talvez você estivesse falando, claro que não é o amor romântico, a gente já entendeu, porque certamente é um amor que inclui a perda, mas a minha questão esse amor, de que maneira esse amor que permite ao gozo condescender ao desejo se articula ao pai? É isso que me escapou. Enfim, é essa a questão. Posso responder? Vocês têm mais alguma pergunta? Só um comentário aqui. Ana... Pode falar, Felipe. Pode fazer seu comentário, Felipe. Abre seu microfone, por favor. Oi, Tereza. Não, veio só essa associação livre aí do que eu escrevi. Que errância, herança, de que coisa, tudo isso aí que você disse. Obrigado pela excelente aula. Só isso mesmo. Obrigada, Felipe. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de falar todas essas coisas que eu falei aqui de forma muito concisa e agradecer as perguntas. Vou começar pelas questões, os comentários que a Tereza Meloni me fez, que são importantes, que você fala sobre a questão do sagrado, você me pede para falar um pouco sobre a relação entre sagrado e profano, né? No livro O Erotismo, a gente vai encontrar uma longa passagem, né,
sobre essa questão do sagrado e do profano. No texto sobre o Sacer, que eu não lembro exatamente qual é o título do livro, do Agamben, ele também fala, ele retoma, né, essa questão, porque eu acho que essa é uma questão que percorre, inclusive, o nascimento da cultura, essa divisão, né? Porque é uma divisão, e, ao mesmo tempo, uma dificuldade da gente poder estabelecer especificamente o que é sagrado e o que é profano, porque, num dado momento, o que é sagrado pode se tornar profanável, né? E isso tem tudo a ver com a problemática do desejo, porque aquilo que é proibido, e é isso que está na base do Sacer, né? Uma proibição, a proibição, ao mesmo tempo, ela incita ao desejo. Por outro lado, o que a proibição faz, a lei, ela comparece velando a perda. A lei, o que ela vela é a perda. Ao mesmo tempo, a questão da perda tem a ver com o gozo absoluto. Só que esse gozo absoluto, ele é impossível de ser alcançado. É um pouco, guardadas as devidas proporções, o entendimento, depois de ler muitas vezes o texto Totem e Tabu, eu consegui entender que a dificuldade da gente entender a questão do pai primevo é porque a gente imediatamente coloca uma imagem de objeto aí. E, na verdade, o que interessa é esse impossível. Só há uma referência a esse gozo absoluto na medida em que ele é impossível. E ele só pode ser tomado como impossível na incorporação, né? Nesse banquete totêmico que congrega os filhos, né? Esse primeiro laço social que se estabelece a partir da morte da coisa. Então, os filhos só podem ser filhos na medida em que eles estão referidos a esse sagrado impossível. Então, é interessante porque, se por um lado, deixa eu buscar a definição aqui que o Freud nos dá no texto Totem e Tabu, ele vai dizer: o totem nada mais é que um representante do pai. Ele é a primeira forma de representação do pai. Então, na verdade, esse pai entendido como o que ordena. E se a gente se lembrar do S1, um dos valores de S1 é exatamente esse. Ele está fora da cadeia significante para que todos os significantes possam se articular, né? Ao mesmo tempo, ele ordena a cadeia significante, mas ele guarda uma outra, e por isso ele é charneiro, ele guarda uma outra face, se a gente quiser, que é essa face real. Então, por um lado, o discurso, ele profana, né, esse interdito, né? Ele profana porque ele pode sempre relançar novos significantes e, ao mesmo tempo, ele mantém algo da ordem do impossível que está na mesma ordem do sagrado, né? E você colocou uma questão interessante, você coloca assim, você disse o seguinte: o maior pecado, no caso você estava se referindo ao Hamlet pai, porque também tem essa questão do nome muito importante. Hamlet herda, para início de conversa, o nome de seu pai.
Hamlet pai e Hamlet filho, né? E você disse, o maior pecado do pai não seria ele não ter cuidado do desejo da mãe. É bacana isso, porque o Hamlet pai, tal como Laio, eles são incestuosos, os dois, né? E essa herança do incesto passa a linhagem de seus filhos. E, na verdade, quando a esfinge coloca como questão para o Édipo, né, um enigma, o enigma que está em questão ali diz respeito ao pecado de Laio, né? Então, não sei se eu respondi a sua questão, o desejo da mãe é aquilo que terá que ser substituído justamente pelo nome do pai. Mas esse nome do pai só pode advir com a sua força de lei se este pai, de fato, ele mesmo se mostrar castrado, né? Porque esse é o grande legado. O grande legado é o da castração. E, justamente, é o que, em toda a problemática... Porque na tragédia, né, de Hamlet, por que Lacan vai nos dizer que é a tragédia do desejo? Hamlet, ele está sempre um passo aquém do seu desejo. Ele é, na verdade, o próprio sujeito dividido. Ele é, digamos assim, a imagem do sujeito dividido. Só ao final que ele pode ter acesso ao seu desejo quando ele está ferido de morte. O que essa representação na tragédia quer nos dizer, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que só quando ele é, enquanto sujeito, equivalente ao objeto da sua perda, que ele pode dizer, né, do seu desejo. E ele só vai dizer isso fora da cena. Se vocês se lembrarem bem, o momento crucial que ele fala daquilo que ele deixa como legado, Hamlet, é quando ele está na cova já. É só a sua voz que ecoa, né? E é só esse momento que, de fato, traz algo da ordem do desejo, né? Alguém me fez uma pergunta: a fixação da primeira identificação tem relação com o sintoma neurótico? Não. A primeira identificação, ela diz respeito essa fixação é do lugar do amor do pai. É a fixação que permite ao sujeito, nas outras identificações, justamente poder experimentar, tanto na segunda quanto na terceira identificação, e experimentar uma relação com o outro. A primeira identificação, ela é estruturante, diz respeito ao supereu estrutural, diz respeito justamente ao desejo do outro, né? E, portanto, ela não quer dizer... o que se fixa aí não é o sintoma neurótico, mas o sintoma da fala, a possibilidade da fala, né? E o Sérgio traz a questão, que foi a razão pela qual eu falei para vocês hoje sobre todas essas coisas. O amor é esse que permite ao gozo condescender ao desejo. Ao desejo, como é que isso se articula ao pai? Foi a pergunta que ele colocou. Porque,
justamente, eu entendo essa frase, né? Essa frase que está no Seminário da Angústia, ela me parece ter relação, justamente, com o amor do Pai. O amor do Pai que permite a possibilidade do desejo. E é interessante porque o amor do Pai ele vem na esteira, porque barra justamente o gozo absoluto. E por isso a primeira identificação ela é tão importante. Ela é aquela que constitui um lugar possível para o sujeito a partir de uma posição de objeto, né? Então, eu entendo essa frase: só o amor pode fazer o gozo. Que gozo? Esse gozo que precisa ser parcializado, condescender ao desejo que é o desejo de todo e qualquer sujeito, né? E, nesse sentido, a gente pode entender também esse gozo, eu pelo menos entendo assim, como um amor que comparece não mais pela via da identificação, um amor que comparece exatamente pela via da experiência de uma análise, por exemplo, de uma análise terminada. Esse amor, ele se refere, eu entendo assim, talvez você tenha entendido de outra maneira, ele, ao mesmo tempo que ele diz respeito à castração, uma castração que cai também para o lado do outro, né? Ao mesmo tempo, comemora o nome do Pai, só o nome como nome. Então, enfim, a gente poderia abordar, e eu acho que a gente vai precisar retomar essa frase ainda muitas e muitas vezes. Eu entendo que o supereu estrutural ele inaugura a possibilidade do amor. Ele abre a possibilidade do amor. É assim que eu entendo, né? Enfim. Acho que tá bom, né, gente? Fechou com chave de ouro. Hoje foi muito lindo. Muito lindo. Bom, só dá vontade da gente estudar mais, Tereza. É verdade. Muito bom. Muito maravilhoso. Foi supremo. Muito. Obrigada. Muito. E aí, Sérgio? Eu não te respondi, né? Não, porque eu acho que é uma frase muito enigmática, porque ela tem uma coisa. Só o amor, caramba, só o amor, quer dizer, tem uma afirmação aí muito forte, né? Mas esse amor não é o amor, eu não entendo esse amor como um amor-paixão. Eu entendo esse amor justamente como ele coloca no Seminário 20, o amor dom de si, o amor ao significante, o amor, como eu tinha colocado no início, a letra, né? A letra do seu sintoma. Dá licença. Eu arrisquei e botei no chat que eu acho que esse amor é o amor do Pai ao nomear. Sim, Tereza. Gostei muito disso. Sim. É que eu não estou achando aqui. Eu nunca acho as coisas na hora que eu quero. Que tristeza, gente. Que problema. Ah, achei. Eu coloquei como, assim, finalizando, e não sei se a mais vai confundir do que ajudar, eu botei assim, subvertendo, pelo menos me arrogando, né?
o direito, bem arrogantemente, de subverter essa frase, dizendo o seguinte: pode, tamanho amor à verdade, né? Fazer o gozo do saber condescender ao desejo do analista, porque, ao final da análise, só resta o desejo do analista. Né? E o amor que está em questão aí, me parece, é o amor à psicanálise, o amor à transmissão. Não é o amor no sentido das paixões. Né? É o amor quando você não espera nada em troca. Enfim. Muito menos de ser compreendido. Né? É lógico. Isso aí. Bom, gente... Obrigado, Tereza. Foi ótimo, maravilhoso. Eu quero agradecer a todos Obrigada, vocês. Tereza. A vocês terem acompanhado. Eu quero falar aqui um pouco em nome... Serginho, você vai me permitir falar, já que a gente está finalizando. Por favor. Agradecer em nome de todos os membros da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, a presença de muitos psicanalistas de outras instituições, de muitas pessoas que até então não conheciam o trabalho da gente. Foi muito importante, muito difícil, mas muito importante estar com vocês aqui. Eu acho que nunca eu trabalhei tanto, né? Nunca a angústia me movimentou tanto quanto durante esse ano de 2020. Então, em nome de todos os membros da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, eu agradeço a cada um dos meus colegas pela insistência, persistência e a vocês que nos escutaram e nos fizeram trabalhar com as suas questões. Eu agradeço imensamente. E, evidentemente, agradeço muito, muito, de joelhos, ao nosso secretário, Alexandre, sem o qual nada poderia estar acontecendo aqui. Gente, maravilha, maravilha. Muito obrigada. Maravilha. Isso aí, Tereza. Tchau para vocês. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Alexandre. Valeu. Segurou. Tchau. Segurou. Obrigada, Alexandre. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tereza, parabéns. Tchau, querida. Obrigada. Tchau.